É um tema hoje que desperta muito interesse, mas talvez tenha perdido um pouco de importância para alguns governantes aí. Então, só contando um pouquinho da minha experiência para vocês, eu morei um tempo no Japão, na época em que nós tivemos o terremoto de Kobe, de 1995. Não sei se vocês se lembram, onde 250 mil pessoas morreram. E foi então que eu pude ver como nós somos abençoados aqui no nosso país, e com tanta abundância de recursos e sem esses problemas. Temos outros problemas, mas sem esse problema do terremoto. E lá eu pude ver, já ter algumas experiências com relação à energia, com relação ao meio ambiente, como eles tratavam a questão ambiental. Mas foi mesmo recentemente, quando eu fui para Vermont fazer um curso nos Estados Unidos, que é um estado... fica quase lá na divisa com o Canadá. E esse estado é realmente muito preocupado com a energia. Então, quando eu fui para lá, que eu pude ver que nós temos um pouco para percorrer ainda. Normalmente, nós temos uma imagem dos Estados Unidos um pouco assim de grande poluidora, mas esse estado, assim como os estados vizinhos, New Hampshire, Maine, são estados que estão muito comprometidos com a questão ambiental. Bom, mas então, o nosso bate-papo hoje começa... Algumas coisas a doutora Thaisa já adiantou, então eu vou buscar ser bem concisa, para vocês poderem almoçar até às 6 da tarde, né? Então, o que acontece? Na Idade Média, nós temos um consumo dos recursos naturais, um consumo aceitável, porque o nível, o grau de população existente ainda não era excessivo. Então, até então, na Idade Média, nós temos muito a queima da lenha como motriz, né, como geração de energia. E só por volta do século XIX, então, que surge a máquina a vapor e o uso do carvão. Então, até hoje, nós temos aí o uso do carvão, e como vocês vão ver, eu não sei se vocês já sabiam dessa informação, mas as projeções muito me espantaram, é que vai crescer o consumo do carvão até 2030. O que, na verdade, não deveria acontecer, né, em decorrência da sua carga de poluição que ele emite. Mas, então, o que acontece? Nós temos as guerras mundiais e, embora eu não tenha me comprometido a falar do petróleo, é impossível não falar do petróleo, porque ele está intimamente ligado com as fontes renováveis. Então, quando ele some ou decresce, é que a preocupação ambiental ou a preocupação com o suprimento de energia se volta para as outras fontes de energia. Então, na Guerra Mundial, quem tinha petróleo mandava, né? Quem tinha petróleo se dava bem. E uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas nessa época o Japão, que importava petróleo, foi um golpe dos Estados Unidos, que os Estados Unidos boicotaram a chegada de petróleo no Japão. E, como resposta, a gente teve Pearl Harbor, né? O Japão ficou nervoso e atacou Pearl Harbor, e aconteceu todas aquelas outras coisas subsequentes, como as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, que até hoje, inclusive, é sentido lá, tem uma homenagem, e as pessoas ainda ficam muito comovidas. Mas, então, nós temos as duas guerras que mostram o poder, a presença do petróleo. E até 1970, então, o petróleo ocupa aí papel central. Mas o que acontece depois disso é que, em 1970, as tropas egípcias invadem Israel. E essa invasão causou desgosto nos Estados Unidos, que, então, fez um embargo ao petróleo da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E isso causou um aumento excessivo do preço do petróleo. Então, o Brasil, que até então ele comprava o petróleo, ele começou a se endividar. Ele passou a não ter condição de continuar comprando o petróleo. Então, ele pensou, e agora, o que eu faço? Então, aí que as outras energias chamaram a atenção para o Brasil. Então, primeiramente, não teve nada a ver com a questão de consciência ambiental.
E sim, foi uma questão estratégica. Nós não podemos mais comprar petróleo porque o preço está excessivo. O que é que nós vamos fazer com relação a isso? Mas já na década de 90, que nós temos grandes derramamentos de petróleo, Exxon Valdez, lá no Alasca, Zoe Colocotrone, foi perto dos Estados Unidos, Amoco Cadiz, uma série de derramamentos que causaram um problema ambiental que despertou a população para essa questão do uso do petróleo. Vou passar aqui, depois eu volto, porque eu queria mostrar... Então, esse gráfico aqui, vocês podem ter uma ideia, essa linha verde de baixo é o preço do petróleo desde 1860, mais ou menos. Estou meio ruim da vista. Então, vocês podem ver que ele fica seguro, ele se mantém até por volta de 1970, que foi quando eu falei para vocês da crise do petróleo, a primeira crise do petróleo. Então, ele custava $3 o barril, ele passa para $12, depois ele chega a $43. Só para vocês saberem, hoje ele custa $90 o barril, e projetos para daqui a 5 anos ele custa $150 o barril. Então, precisamos desenvolver formas de não usar o petróleo, porque realmente vai ficar muito caro. Mas nós temos a novidade do pré-sal, mas depois eu falo sobre isso. Mas, então, deixa eu ver se eu sei botar aqui. Muito bem. O cenário atual, a doutora Thais ela já adiantou para a gente. Nós temos um cenário onde 2 bilhões de pessoas não têm acesso à energia elétrica. Então, nós precisamos de universalizar o acesso à energia. E só que no Brasil, não sei se vocês têm ideia, são 20 milhões de pessoas sem acesso à energia. Ao passo que saneamento básico são 12 milhões. Né? Então, o problema da energia ainda é maior que o problema do saneamento básico. E a energia, como a doutora Thaisa bem colocou, é primordial para a gente se desenvolver, para a gente ter uma vida digna. Né? E, ao mesmo tempo que nós temos que trazer essa energia para quem não tem, nós temos que nos preocupar com o aumento da temperatura do planeta. Não podemos desprezar isso, porque nós já estamos sofrendo. E no Rio Grande do Sul, um estudioso já comprovou o aumento do nível do mar. Então, e vocês podem acompanhar nos noticiários, isso daí é uma grande preocupação. Dentre os benefícios da energia renovável, eu vou ler aqui, acho que é mais fácil. Né? Em termos gerais, depois a gente vai falar melhor de cada uma delas. Né? Mas nós temos pouca geração de gases de efeito estufa, principalmente com a eólica. Nós temos aí redução da exposição à escassez de oferta e à volatilidade dos preços de mercado dos combustíveis fósseis. Então, quer dizer, as nações que dependem do petróleo, enquanto elas não desenvolverem meios de autossuficiência, o que vai acontecer? Elas vão precisar comprar os barris, então não importa o preço, elas vão ter que pagar. E então você fica à mercê da variação dos preços, né? Isso é uma forma de dominação de um país sobre o outro, quando você tem um recurso que o outro não tem, não é? E é claro, quando você gera uma nova matriz, você gera energia, novos empregos, investimentos no país, quando você traz novas matrizes. Mas a gente vai falar sobre cada uma delas. Minto, na verdade, a gente vai falar mais sobre energia solar e energia eólica, porque, é claro, devido ao tempo escasso, não dá para falar sobre tudo, mas se vocês depois quiserem bater papo sobre alguma outra delas, a gente pode falar também. Vou falar um pouquinho sobre biomassa, mas não é a intenção principal. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, as pessoas têm dito, né, muito sobre petróleo, mas não é bem esse cenário que nós estamos projetando. Esse gráfico foi feito pelo Dr. Paulo Metri, ele é um engenheiro. Então, ele fez um cenário para alguns países, né, para não cansar vocês, de se ninguém comprasse petróleo de ninguém e produzisse seu próprio petróleo, quantos anos de autossuficiência cada país teria? Então, vocês podem notar que os Estados Unidos eles teriam apenas 4 anos e alguns meses aí de independência, sem contar as reservas do Alasca, que eles não estão utilizando
dizem que é por questões ambientais, mas eu acredito que seja uma reserva estratégica para o futuro, caso acabe e tudo mais. Então, vocês podem ver que a Rússia está muito bem, né? Tem 75 anos, mas o Cazaquistão 363 anos de autossuficiência. Ao passo que Itália, Alemanha e França realmente elas não produzem petróleo, e vocês podem fazer uma associação. A Alemanha, hoje, é uma das que está mais à frente em energia renovável. Então, está aí a explicação. A gente sempre tem que relacionar com o petróleo. Ela não tem petróleo, ela não quer ficar comprando de outros países. Um pouco ela deve comprar, mas ao passo que, à medida que ela puder, então ela vai produzir sua própria alternativa. Por isso que a energia se chama alternativa, porque a base sempre foi o petróleo, o gás e o carvão. E a energia, então, ela veio como uma alternativa para essa situação. Então, vocês podem ver também, Japão, Coreia do Sul, não produzem nada de petróleo, né? E Catar, Emirados Árabes, 535 anos de independência, né? E Irã, 221. Ontem eu tive uma discussão muito interessante com esse engenheiro, porque ele me disse assim: doutora Carol, a senhora tem que tomar cuidado quando vocês falam do Irã. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque, vejam, primeiro os Estados Unidos, ele invadiu o Iraque com o propósito de desmantelar armamentos secretos e nada foi encontrado. Só que lá tem petróleo, né? E lá do lado está o Irã. Então, primeiro você tece, sem entrar no mérito que que não é, qual é a forma de governo, você tece a pessoa como uma pessoa uma forma de governo extremamente malévola, vamos colocar assim, e depois você diz, nós precisamos mudar essa forma de governo e nós somos a solução. Então, você entra nesse país e você domina, então, os seus recursos naturais. Então, isso é um pouco a teoria do Dr. Paulo, é muito interessante nesse ponto de vista dele, né? Então, vocês podem ver que aqui o Iraque não disponível. Por quê? Por causa da guerra, tem toda essa questão do segredo e tudo mais, então a gente não conseguiu acesso a essas informações. Aqui nós já passamos. Pois bem, energia eólica, o que é que nós temos aqui para passar para vocês hoje? A energia eólica ela começou primeiro na Dinamarca e um pouquinho na Holanda também. Vocês se lembram daqueles moinhos, né? Se vocês forem para a Olambra, vocês vão comprar aquele moinho pequenininho como lembrança. Então, essa foi a primeira ideia de geração. Então, ela não é nova, ela é bem antiga, né? Só que ela foi modernizada depois, ela foi trazida como hélices e tudo mais. O maior benefício da energia eólica qual é? Durante a sua fase de operação, ela não emite CO2. O que significa que, durante sua fase de construção, ela emite um pouco, mas perto das outras ela é irrisória. O que foi colocado aqui antes, que eu queria reforçar, nenhuma matriz, nenhuma fonte de energia, ela é isenta de impacto ambiental. Todas elas vão causar um impacto. Só que a gente tem que verificar qual delas vai trazer menos impacto e qual delas é mais viável para a gente implantar em uma determinada região. Um outro problema da eólica, agora é um problema, na verdade, da eólica, as pessoas têm apontado muito como emissão de ruído, mas isso daí foi nas décadas antigas, quando nós tivemos aí aquelas hélices que eram grossas ainda. Hoje está muito moderno, então elas não emitem tanto ruído. E o impacto visual também, que algumas pessoas dizem, eu acho que isso é muito relativo, porque hoje a gente olha a energia eólica como símbolo do futuro, como símbolo da sustentabilidade. Então, algumas pessoas dizem que é um monstro, um elefante branco, algo esdrúxulo. Eu já não acho. Eu acho que a energia eólica ela tem sido o reflexo do que a gente espera para o futuro, né? E um outro impacto é o impacto sobre os pássaros, que as suas hélices, quando elas rodam, elas podem matar alguns pássaros. Na verdade, não são alguns. Os Estados Unidos fizeram um estudo que 10 mil pássaros morrem por ano por causa das hélices. Mas 33 mil morrem por causa de outras ações do homem. Então, não de forma alguma reduzindo a importância, mas só para vocês terem uma ideia. E hoje, o estudo, o mapa
para a implantação da energia eólica, ele é feito levando em conta as rotas migratórias. Então, se você tem uma rota ali, eles procuram desviar ou não construir para não trazer nenhum malefício para esses pássaros. Bom, ela não usa água e ela também não produz resíduos radioativos, mas ela tem um problema. Ela utiliza bateria. Então, depois de um tempo, você tem que descartar essas baterias, e aí tem o problema do descarte, tem que ser feito adequadamente, reciclagem, para não trazer outros impactos ambientais. Bom, energia solar, deixa eu ver se vocês estão dormindo já. Não, né? Então, tá bom. Energia solar, ela foi desenvolvida em 54 por esses 3 cidadãos aí. Vamos tentar falar: Daryl Chapin, Calvin Fuller e Gerald Pearson. Então, eles desenvolveram a primeira célula fotovoltaica de silício. E elas foram usadas para aplicações espaciais e até hoje ocupam um espaço nesse sentido, tá? Bom, na verdade, assim, o Japão, por exemplo, devido já àquele fator histórico que eu falei para vocês, ele está bem avançado na questão do uso da energia solar, tá? Então, quais são os benefícios e as desvantagens da energia solar? Ela emite poluentes no final do processo de fabricação. Então, assim, como ela é feita com alguns agentes químicos, dependendo do tipo do módulo, ele é feito de forma diferente. Então, em cada processo vai haver o uso de um agente diferente. Então, tem que ter toda uma segurança ocupacional dos funcionários para que eles não respirem essas partículas que são soltas na atmosfera. É claro que são soltas com tratamento, mas mesmo assim ainda tem esse impacto, eu preciso dizer, senão não estaria sendo leal com vocês. Bom, vantagem, você carrega o módulo, né? Vou mudar para minha casa, levo o módulo. Então, essa é uma vantagem, a facilidade de transporte dela. E é claro que tanto na energia solar quanto na energia eólica, você pode armazenar energia. Então, por exemplo, num dia que não está muito vento, que você não consegue obter energia, você tem armazenado nessas baterias o que você gerou nos outros dias. Então, você pode utilizar. Então, que fatores são preponderantes para a gente expandir o atendimento energético? Eu elenquei alguns. Proximidades com centros de consumo, dificuldade de expansão em locais remotos. É claro, quando você vai levar energia para o interior da Amazônia, você tem que ter todo um planejamento. Como você vai fazer isso? Como ela se desenvolve, né? Para justamente você não causar outros impactos além do já esperado, né? E a logística de instalação. Então, quando você tem, por exemplo, um complexo industrial que vai fabricar peças, que vai ter mão de obra já qualificada, é muito mais fácil você implantar uma energia ali do que você colocar um lugar que não tem acessibilidade. Então, vejam, por exemplo, o caso da Bahia. Lá tem o polo petroquímico de Camaçari. Então, tudo que está em volta de construção está lá perto, porque já tem toda a matéria-prima que eles precisam. Já no Brasil, nós temos que importar a maioria dos equipamentos para energia eólica. Tem uma fábrica em Sorocaba, que eu tomei conhecimento, parece que o dono é japonês, eu não estou certa dessa informação. Não é? Está me confirmando aqui a informação. E a brasileira, então, ótimo, é Sorocaba, então nós temos uma empresa que produz aí uma parte desse material para energia eólica. Só que o resto a gente tem que importar. Então, a gente está enriquecendo outros países e não o nosso. Então, por exemplo, por que vocês veem muito mais editais para geração de energia hidrelétrica, por exemplo? Você vai favorecer as construtoras brasileiras, né? Porque elas já têm estabelecido aqui a sua tradição, né? Ao passo que as energias solar e eólica ainda estão migrando para o Brasil. Então, essa é uma dificuldade. Se você não trouxer empresas para cá, você não vai favorecer também a economia, você vai favorecer a economia de outros países. Os custos de implantação, manutenção e operação, porque você tem todo um mercado tradicional baseado no petróleo. Então, o petróleo, embora ele tenha variado o preço do barril por um tempo, ele ainda é uma matriz segura. Então, imagine vocês, eu coloco um laboratório
e eu gero energia através da luz solar. E, de repente, eu pego um mês como esse, que tem aí chuva o mês todo, e eu preciso de gerador e tudo mais. Então, do ponto de vista das energias outras, né, carvão, petróleo e gás, tem que haver uma segurança e o custo acessível, porque se o custo do petróleo for maior, é muito difícil você criar essa conscientização nas pessoas de que elas precisam investir nas energias alternativas, né? Quais os benefícios que você vai dar para os empresários? Então, não se trata simplesmente de política ou da legislação. Nós precisamos tratar a questão econômica e, é claro, uma mobilização. Inclusive, por isso é importante a participação das entidades, como a OAB, por exemplo. Porque se a gente não tiver uma mobilização, o processo vai ser muito lento, tá? Disponibilidade da matriz, porque, claro, né, se não tem sol, você não tem energia solar. Nós estamos num país super privilegiado, mas pensem aí nos países mais para o norte, né? Então, não são todos os países que podem investir em determinadas matrizes energéticas. Confiabilidade, eu já falei para vocês, que é a questão da segurança, do preço, da variação e da presença da energia no país. Distribuição e armazenamento, quer dizer, se tiver algum problema também na distribuição, nós vai perder a confiabilidade dessa matriz. Já cansaram, não? Então vou falar mais. Políticas energéticas voltadas para o desenvolvimento sustentável. O que nós temos aqui? Quais são os direcionamentos que nós devemos ter, portanto? Diminuição do uso dos combustíveis fósseis. Nesse sentido, o Brasil ainda está, na verdade, está muito voltado para o petróleo, principalmente com a descoberta que nós tivemos do pré-sal, né, que vai garantir, projeta-se aí, que o Brasil teria uma autossuficiência sem esse petróleo do pré-sal de 17 anos. Agora, com esse petróleo, então, vai aumentar muito a perspectiva. E por todos os motivos que eu já falei para vocês, pela segurança que ele traz, pelo costume, porque os empresários já têm conhecimento de como manusear o petróleo, de como é feita, né, sua tecnologia em geral, com exceção de alguns problemas técnicos agora em decorrência da perfuração do pré-sal, da camada pré-sal. Então, ele já tem afinidade. Tudo que é novo causa um pouco de medo, né? Então, você tem que trazer essa possibilidade para perto dos empresários. Aumento da eficiência do setor energético, ou seja, reduzir o uso da energia, o uso consciente da energia. Desenvolvimento tecnológico para alternativas ambientais menos agressivas. Aí eu lembro sempre do incentivo da ciência e tecnologia nesse sentido. E incentivo ao uso de matrizes e energias renováveis, né? Isso meio óbvio. E desvincular o crescimento econômico do consumo de combustíveis fósseis. Então, quer dizer, o país só vai para frente se nós explorarmos petróleo. Bom, então, quando tiver essa mentalidade, nós não temos chance realmente de inserir outras matrizes. É claro que, por alguns anos ainda, nós vamos ser dependentes do petróleo, e ele sempre foi o motor da humanidade nas últimas décadas. Então, nós também não podemos desprezar esse energético. Bom, aqui saiu tudo de lugar. Eu tirei do Ministério do Meio Ambiente um documento que chama Matriz Energética Nacional 2030. Então, o que vai ter em 2030 aí para o Brasil? Ficou torto e, mais do que isso, eu achei uns errinhos de cálculo aqui do Ministério do Minas e Energia, mas eu não posso alterar o dado que eu encontrei. Mas, de qualquer jeito, o que eu quero chamar a atenção para vocês são essas outras fontes primárias renováveis. O que são elas? Biogás, tá? Eólica e mais algumas outras, não incluindo a solar. A solar aqui ela não entrou nesse cálculo. Se vocês virem, então, as fontes primárias renováveis, em 2005, a presença dela no país era de 2,9%. Em 2030, vai ser de 9,1%. Isso significa que eu fiz uns cálculos com alguns dados complementares, que o Brasil vai oferecer, em 2030, 2,8% de energia eólica. Tá? E vai haver uma redução de 10% no uso do petróleo. De 38%, ele vai passar para 28%. Tá? Em comparação, nós temos aqui a matriz energética mundial. E agora sim, vocês vão ficar um pouco surpresos, porque esse slide, inclusive, foi do Dr. Paulo Metter também, que, por sua vez, pegou com um palestrante da Petrobras.
vocês podem observar que o carvão, de 26%, vai passar para 29%. Tá? Então, quer dizer, o que a gente espera que diminua vai aumentar. E outros renováveis, de 1% para 2%. Isso é muito pouco, né? Nuclear, 6 para 5%. Gás também vai crescer. O gás, entre os combustíveis fósseis, o gás é o que menos, pelos cálculos, assim, menos oferece impactos dos três, né? Por isso que ele tem uma perspectiva de crescimento. Ele é apontado como a ponte entre o passado e o futuro. É ele que vai ajudar nessa mudança, tá? Mas vocês podem ver, o Brasil, se vocês compararem com esses dados, o Brasil vai oferecer 2,8% de eólica. Então, ele está à frente do que se espera para os outros países. Isso é bom do ponto de vista brasileiro, mas, quando olhamos para a matriz energética mundial, isso não é positivo e mostra que ainda precisamos de alguns incentivos aí em outros países. Bom, rapidamente, então, legislação brasileira, principalmente, o que nós temos aí? A Lei 10.438, de 2002, ela criou algumas metas e ela criou o PROINFA, né, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. E ele estabelece uma meta que, entre solar, biomassa e eólica, em 2020, nós teremos 10% de oferta interna baseada nessas matrizes. Eu acredito que nós vamos conseguir alcançar essa meta, tá? Mas eu acredito que ela podia ser um pouquinho mais ambiciosa, ela foi um pouco mais tímida. E, só a título de conhecimento, temos a Lei 10.295. Na verdade, ela vai criar aí mecanismo para eficiência dos aparelhos, né, para a gente economizar a energia gerada pelos aparelhos, máquinas, etc. Que programas, então, o país tem hoje que incentivam a energia alternativa, as energias renováveis? Nós temos, como eu já disse agora, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA, o Programa Luz para Todos, que levou já eletricidade para 13 milhões de pessoas, o Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e Gás Natural, aí nós temos aí a questão da etiquetação, etiqueta veicular, de você dosar quem que está gastando mais energia, qual veículo gasta mais energia, né? Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL, depois a gente fala rapidamente dele, e o Programa de Desenvolvimento Energético nos Estados e Municípios. Alguém daqui já conhecia o PRODEEM? Porque, normalmente, o PRODEEM ele não é muito divulgado, né? Não é muito falado. Então, aqui nós temos uma foto do programa Luz para Todos. Então, é isso que eu estou falando para vocês sobre a questão da acessibilidade, de você trazer energia alternativa. Nós estamos no meio da Amazônia, tá? Eu tenho aqui o nome da cidade, eu vou falar para vocês, se eu conseguir encontrar nas minhas papeladas. Não estou encontrando. Aqui, ó, Comunidade São Francisco de Aiucá, tá? Então, essa comunidade que vive nessas residências, então, como é que nós vamos gerar energia para essa comunidade? Então, instalou-se aqui, como vocês podem verificar, um painel solar, tá? De geração de energia. Aqui, então, é o Procel, só para vocês já devem ter visto isso daí, né? Quando vocês vão comprar os seus equipamentos. Esse é o selo. Para você ter o selo, você se submete a uma avaliação. Então, a avaliação vai dizer de A a G o quanto você é eficiente. Então, é um programa voluntário, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, se você se submete a ser avaliado, já é um bom passo, né? Porque se você é avaliado com G, pega um pouco mal, né? Então, aí a empresa mesmo vai fazer se auto-incentivar a modificar a sua eficiência. Aqui é o PRODEEM, que eu falei para vocês, um programa, ele já é um programa mais descentralizado, de levar a energia para comunidades carentes, pensem em comunidades quilombolas, comunidades carentes, comunidades indígenas, bem distantes, ou em território assim, bastante rural. Esse programa levou, essa é uma escola que ela não tinha energia, ela funcionava sem energia. E foi colocado, então, esses painéis acima, não sei se vocês estão conseguindo enxergar,
os painéis solares para elas funcionar. Então, qual que é o cenário inteligente para as próximas décadas? Tudo que eu falei, se vocês guardarem essas 3 palavrinhas aqui, já vai ser um grande passo. Eficiência, descentralização e renováveis. Eficiência porque não adianta você trazer renovável e você desperdiçar energia também. E descentralização, porque é isso que eu vi em Vermont e é isso que eu queria falar com vocês um pouquinho, sobre a colocação dessas matrizes a nível local. Porque nós vemos muito no Brasil programas federais, incentivos, tudo um pouco maiores, quando nós poderíamos ter algo um pouco mais regional, mas que daria mais efeito, porque nós esperamos muito de cima e nós somos um país aí da federação, nós não podemos tomar iniciativas aí nesse sentido, de projetos e tudo mais. Bom, então, o que acontece em Vermont? Vermont tem algumas coisas interessantes. Eles têm uma meta. Todos os produtores rurais e residências autossuficientes. Então, ninguém mais quer depender da energia do governo. Cada um quer ter sua energia lá. E eles têm um sistema que chama Net Metering, que o que é? Se você implanta, é um programa de incentivo. Se você implanta uma energia solar ou uma energia eólica, você pode vender a sua energia gerada e não consumida. Então, vamos supor, você pode vender em que sentido? Você vende como crédito, ou você, dentro do sistema, você dá para outra residência, ou ainda você tem uma redução nas suas taxas, nos seus impostos no final do mês, para vocês poder implantar esse sistema. Esse sistema é muito interessante, porque quando eu fui lá, eu fui em uma casa, ela era muito isolada, assim, no meio da montanha, 30 minutos de terra, e a casa tinha uma energia, era toda baseada em energia solar, e essa residência, ela gerava crédito. Então, todo mês, a pessoa falava, estou vendendo meus créditos, todo feliz. Estava ganhando dinheiro e ainda sendo sustentável, né? E um outro ponto interessante que eu notei lá é que no estado, na região, eles já têm mapas eólicos, por exemplo, porque não é em toda região que você pode instalar um painel solar ou um sistema eólico. Então, eles já têm esses mapas. O Brasil ainda está desenvolvendo. Então, uma sugestão minha seria justamente isso. Incentivo às universidades para que elas façam os mapas. Então, você pode entrar na internet, em Vermont, e ver se a sua residência contempla e qual é a melhor alternativa para a sua residência. É fácil, quer dizer, qualquer um pode acessar pela internet. Então, essa é a questão do que o Dr. Francisco falou também, o acesso à informação, a participação das pessoas nesse tipo de iniciativa. E nós temos uma coisa interessante lá, a figura do consultor. Quem que é essa pessoa? É uma pessoa, às vezes é voluntária ou pagam a ela, né? E ela vai junto com você na loja. E ela diz, olha, compre esse aqui é mais eficiente, faça isso, modifique tal coisa. É uma coisa interessante, né, de iniciativa do próprio Estado também. Aí que é muito básico, linhas de crédito e outros incentivos financeiros. Nós temos incentivo estadual. Né? Então, eles não precisam, além dos federais, nós temos bastante incentivos estaduais também. Ou outra alternativa, se você não quiser se envolver no processo de fabricação dessas energias, você pode alugar a sua propriedade, se for constatado que ela tem potencial, você aluga e você tem uma participação nos lucros da empresa. Quer dizer, então vai estar muito boa, né? A situação muito interessante aí para essas pessoas. E eu não coloquei aqui, mas também queria falar da Suécia um pouquinho, que eles criaram uma comissão de independência petrolífera. Então, essa comissão é responsável por criar formas de não depender mais do petróleo. E eles conseguiram reduzir, hoje, 99% das residências não usam petróleo ou derivados para energia, né, para geração de energia. E eles calculam que o transporte também, em 15 anos, eles vão reduzir radicalmente o uso do petróleo nos transportes, e atualmente já estão com o etanol E5, né, que eles falam, se eu não me engano, e o E85, que é 85% de etanol e o resto de petróleo. Então, eles estão bem avançados nesse sentido, e, inclusive,
Para aquelas pessoas que compraram veículos que não mais utilizam petróleos, há uma isenção. Olha, vocês vão gostar disso, hein? Ninguém paga pedágio e ninguém paga também estacionamento. Então, são duas vantagens aqui, né? Quem sabe aqui no estado de São Paulo a gente consiga pagar um pouco menos de pedágio. Então, essas são algumas coisas. E a biomassa, né, só para não deixar, porque ela é importante também, ela é um pouco controversa dos impactos ambientais, mas ela não deixa de ser uma alternativa futura, até por causa que o petróleo, se você não gerar energia com ele, tudo bem. Mas como é que a gente vai fazer com seus derivados? Quer dizer, isso aqui é feito de petróleo, né? Tudo que nós usamos, BIC aqui é feito de petróleo. Então, se você quer ter uma independência realmente, você não pode pensar só na geração de energia. E aí a biomassa está entrando para a produção de plástico, então ela também está surgindo como alternativa, né? Bom, queria falar mais, mas acho que vocês estão cansados, né? Então, gente, obrigada pela presença, fico muito contente. Estamos abertos às perguntas, tá bom? Muito obrigada.